balanço energético. Galera, na própria ideia de quando a gente trabalha com a palavra balanço, balanço nada mais é que uma ideia de equilíbrio, né? Quando a gente brinca quando era criança, lá no balanço, né, aqueles balancinhos de gangorra, qual que era a ideia? Tentar equilibrar alguém ou fazer o negócio tão forte para catapultar alguém para fora da balança, né, para fora da gangorra. Mas a ideia do balanço energético, com palavra, é a gente balancear as trocas energéticas, ok? Nessa ideia de balanço é tentar entender qual é a quantidade de calor que o sistema ganha e a quantidade de calor que o sistema perde, tá? Dessa forma, o balanço energético também é conhecido como equilíbrio térmico. O que ele fornece, pessoas? Ele nos fornece a quantidade de calor trocado entre dois ou mais corpos. Então, por exemplo, se eu tiver dois corpos em contato ou não, tá? O corpo mais quente vai perder calor para o corpo mais frio. Então é aquela ideia de fluxo de calor que a gente já havia conversado e que vocês já entenderam nessa relação. Nessa ideia, quanto de calor que o corpo quente perdeu e quanto de calor que o corpo frio ganhou. A ideia do equilíbrio térmico é tentar entender qual que foi essa quantidade de calor trocado durante esse processo térmico. Dessa forma, como eu sei que um corpo perde calor, o outro corpo ganha calor, e que calor é energia, e aquela máxima funciona, a energia nunca pode ser produzida do nada, nunca pode ser perdida do nada. Ela tem que ser conservada, ela tem que ser transformada. O que vai acontecer? A soma das quantidades de calor cedidas por um corpo é igual à soma da quantidade de calor o que, galera? Recebida pelos demais corpos. Então, todo o calor perdido por um corpo tem que ser o quê? Tem que ser recebido pelo outro corpo. Sempre dessa forma. Ok? Então, se a gente for trabalhar de uma maneira bem simples e elucidar matematicamente isso daí, a soma de calor que os corpos perdem tem que ser igual a quem? A soma dos calores que os outros corpos recebem. Então, galera, a troca de calor, esse meu balanço energético, sempre será dado em relação a corpos e a corpos dentro de um sistema. Sem problemas? Desse jeito, a gente vai utilizar uma convenção de sinais para um melhor entendimento. Toda a quantidade de calor recebido, ele vai ter um sinal positivo, tá? Toda a quantidade de calor cedido, ele vai ter um sinal negativo. Então, por exemplo, você está lendo um exercício. O exercício comenta para vocês. Um corpo tem uma quantidade de calor de menos 4.000 calorias. O que aconteceu com essas menos 4.000 calorias? Esse calor foi perdido por esse corpo. Tá? Então, um corpo com menos 4.000 calorias significa o quê? Que ele transferiu essas 4.000 calorias a outro corpo. Dessa forma, galera, toda a quantidade de calor trocado tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a zero. Por quê? Porque energia nunca se perde, nunca se produz no nada, ela sempre vai ser o quê? Transformada ou trocada. Beleza? Galera, desse jeito, se a gente possui um sistema termicamente isolado, o que significa um sistema termicamente isolado? Os meus corpos não ganham calor do exterior e eles não perdem calor para o exterior. Eles só trocam calor entre eles. Vamos imaginar que tenhamos 5 corpos aí. Corpo A, B, C, D e E. Perceberam que em cima desses corpos nós temos setinhas? Galera, quando eu for representar termodinamicamente um corpo e uma setinha saindo do corpo, significa que esse corpo está perdendo calor. Então, nesse caso, o corpo A e o corpo B estão cedendo calor. Galera, eles estão cedendo calor para quem? Perceberam que nos corpos C, D e E tem setinhas entrando? Quando eu tenho uma setinha entrando, eles estão recebendo calor. Então, galera, todo o calor cedido pelos corpos A e B tem que ser igual a quem? A quantidade de calor recebido pelos corpos C, D e E. Tá aqui, ó, módulo do calor cedido é igual ao módulo do calor recebido. Isso significa o quê?
que quando eu for somar todas as quantidades de calor, a soma tem que ser igual a quanto, galera? A minha soma tem que ser igual a zero. Por quê? Porque o calor do A e o calor do B vão ser negativos, porque eles cederam calor. O calor do C, o calor do D e o calor do E vão ser positivos, porque eles receberam calor. Então, todo o calor desses dois corpos vai ser distribuído nos demais três corpos, ok? E para a gente conseguir medir com precisão essas quantidades de calor, nós podemos trabalhar com um equipamento chamado calorímetro. O que é um calorímetro? Calorímetro é o equipamento que dificulta a troca de calor do sistema estudado com o meio externo, possibilitando o que, galera? A análise da quantidade de calor obtido nessa troca. Então, por exemplo, aqui nós temos um calorímetro. Galera, o que é um calorímetro? Uma caixa de isopor. Se eu tiver uma caixa de isopor muito bem fechada e dentro dessa caixa eu tiver um revestimento metálico para refletir o calor para dentro, o que acontece? Acontece que o líquido e esses corpos aqui embaixo estão trocando calor apenas entre eles. Não tem troca de calor do líquido com o meio externo, nem desses metais com o meio externo. Então, o calorímetro é literalmente uma caixa de isopor que mantém toda a quantidade de calor lá dentro. Para que a gente usa um termômetro? Para aferir as temperaturas, até eu chegar numa temperatura em questão a qual eu preciso analisar, ou a minha temperatura de equilíbrio do sistema.